Aê, muito bem, estamos aí. Estamos aí, mais uma vez com o podcast, todo sábado, todo tempo. Todo tempo, todo tempo. É isso aí. Eu sou o Renato Zóia, e esse aqui na minha frente é o senhor Carlos Henrique Carneiro. Pensei que tinha esquecido. E aí a voz do Lombardi. Opa, Lombardi não. Mas vai pra lá. Edson! Muito bem, Edson. Obrigado aí mais uma vez. Mas essa oportunidade, vamos aqui falar da palavra. Você que tá com saudade de nós, que tem alguns dias que não nos vê, estamos aqui de novo. Então, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem muito da palavra que vai ter hoje aqui, porque é uma palavra diferente, embora vocês já conheçam a história, mas espero que ela sirva para os seus dias agora, os dias que você está passando, ou até que você possa vir a passar a qualquer hora. Isso aqui vai ser instrumento para a sua mente, para o seu coração e para a tua fé também, para que você consiga escalar as montanhas, né, ô Carlos? Que a gente tem umas montanhas às vezes para escalar, né, velho? Mas a gente sempre chega no pico. Com ele. Todo tempo. Então, se divirta. Se você quiser, pega a sua Bíblia aí, porque hoje a gente vai ler alguns versículos. Pode pegar uma pipoquinha também se quiser. Pode pegar uma pipoquinha, uma boa bebida e se assente. E vamos curtir um pouco dessa palavra. Porque Deus é bom todo tempo. E agora é a hora de curtir, de desfrutar, degustar dessas coisas boas que Deus tem pra nós. Então, segura essa aí. Vamos embora pra essa mensagem maneira aqui que a gente tem hoje. Ô Carlos, presta atenção, man. Diga aí. Que isso aqui é pra nós, nos nossos dias. Tava falando ali com vocês ali mais cedo. Cara, nós vamos falar sobre essa história de novo, cara. Só que, como eu falei pra vocês hoje, vamos tentar perceber essa história por um outro ponto de vista. Pelo ponto de vista mais nosso, do homem. O Edson até citou uma hora uma coisa ali interessante, que é quando a gente tem o ponto de vista de Deus, como que Deus enxerga, a gente pode ler uma história vendo pela ótica de como Deus está fazendo a parada, né? E vendo da segunda maneira, um pouco diferente, pela ótica do personagem, né? Da pessoa Que tá vivendo a história. que tá vivendo a história, que se assemelha mais a gente, né? Quando a gente que não enxerga um dia seguinte, ou uma semana, ou um mês seguinte, a gente só consegue enxergar o agora. A gente até planeja, tem alguma agenda e tenta fazer alguma coisa durante o seu dia e depois organiza uma coisa para amanhã, mas a gente não consegue ver o que vai acontecer de agora até amanhã. E Deus, que é o dono do tempo, vê todas as coisas. E a nossa parte é estar aliançado debaixo das asas, com a mão dada, com aquele que vê as coisas antes e que te fala, vai por ali, entra nessa porta aqui agora segura aí que eu vou antes, eu vou bem antes, preparar primeiro, depois eu volto pra te buscar. Aí você tem que ficar esperando, né? Então, É a segurança de quem crê, né? porque quando você crê, o que a gente muitas vezes, como você falou ali, né? A pessoa que tá escalando e tá no ponto mais difícil da escalada, o que dá a primeira vontade é assim, vou voltar, mano, não dá pra continuar não. Né? A primeira vontade. Mas aquele que tudo vê, ele pode te dar uma instrução que não faz parte da nossa razão, muitas vezes. E eu tava até pensando, e hoje essa história vai falar sobre isso, que é o que te faz na vida
alcançar grandes postos, grandes cargos de liderança, ou até grandes posições entre os lugares onde você frequenta, seja numa roda de amigos ou no seu trabalho, ou seja, até num grupo que você se reúne, você acaba querendo se destacar naquele lugar, né? E é engraçado, cara, que da maneira de Deus não é no mesmo sistema do mundo. Isso aí. Eu tenho pra mim que não tem uma receita de bolo, né, pra isso, mas a gente deve se manter uma ferramenta afiada, uma ferramenta pronta para ser utilizada, né? E ter fé. E no momento, isso é bom, de Deus, e se for do seu propósito, aí a coisa pode virar. O que é manter uma ferramenta afiada, hein, cara? Eu gostei desse termo aí. Se manter afiado. Se manter atento, firme, com propósito, firme na palavra, estudando, atento ao que a palavra diz. Nos atos, né? Isso aí. As atitudes coerentes, né, mano? Tipo, você seguindo, de fato, tendo coragem para poder segurar as pontas nos momentos que você não faria daquele jeito, mas porque você conheceu um Deus que age daquela maneira, você passa a agir também de maneira diferente agora pela ótica do Deus que você segue. E não mais pelo sistema que você estava acostumado a seguir, né? Tem isso também, né? Tem. Às vezes você está tão acostumado a ir por aquela via que você vai no automático, né? Por isso que é tão importante o batismo, né? E a gente ter batizado. Sim. Seguindo a palavra. Isso aí. Seguindo o que ele disse, o que ele pediu, né? Eu acho que realmente são pequenas transformações a cada passo, né, ô Carlos? Sim. E isso é que é afiar, talvez, manter-se afiado. Amolando sempre o instrumento, né? Mas quem dá o corte é ele, né, cara? É isso aí. Vamos dizer assim. Cara, nessa história de José, tem coisas muito interessantes. E eu até separei esse versículo 2, Gênesis 39, para você que quiser acompanhar. Gênesis 39, no versículo 2, há uma coisa interessante já acontecendo. A gente sabe da história dele, contextualizando rapidinho. Os irmãos têm ciúme dele, porque o pai gosta muito dele, né? E tudo, você já conhece a história. E aí, eles vendem o irmão para uns ismaelitas, e os ismaelitas compram ele e levam ele como escravo. Então ele é vendido pelos irmãos, né? Aí os ismaelitas vendem como escravo para um egípcio, que é um tipo de... Tá escrito aqui, capitão da guarda do palácio. O nome do cara é Potifar, mano. Como que pode a pessoa chamar Potifar, né, man? Às vezes eu pensava que Potifar era um negócio, mas não era um nome. Sei lá, um cargo, entendeu? Uhum. Mas aqui tá falando chamado... O cara foi promovido a Potifar. É, exatamente isso. Eu sempre achei que Potifar fosse algum... Uma patente, né? Isso. Sargento, né? Tipo, general Potifar, né? Mesma coisa. Mas não, ok. Ele chamava Potifar. E era um oficial capitão da guarda do palácio do faraó, irmão. É vendido pra esse cara. Aí ele trabalha pra esse cara, de como escravo ainda. O cara vê que ele é bom. E aí quer promover ele. Mas olha que interessante. No versículo 2, no capítulo 39, versículo 2. Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor, egípcio. Quer dizer, o egípcio vê que o cara é bom, promove o cara, fala, vamos lá em casa lá, que eu quero que você trabalhe comigo.
O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e abençoava em tudo. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal. Ó, pra você ver, velho. Aqui a gente vê que tem coisa que tá além dos olhos. Que tá sob... Aqui tem duas coisas muito interessantes, cara. Primeiro, por exemplo, todos nós aqui, a gente tá procurando andar com Deus. Fazer o nosso dia a dia ser com Ele. Nós carregamos o Espírito do Senhor conosco. Então, as pessoas vão olhar pra gente diferente. Elas vão... Só que José, ele colaborava com isso. Então, pelo que a gente entende da história, José, tudo que ele tinha, ele fazia... Tudo que ele tinha à frente dele para ser feito, ele fazia um pouco melhor do que o normal. Então era um tipo de cara que fazia de maneira exemplar tudo que estava à frente dele. É um cara que não tinha moleza, corpo mole. Isso Parece aí. que não. Parece que era um cara que tinha zelo, né? Por fazer as coisas. Isso aí. E aí ele é visto por dois motivos. Quer dizer, o Espírito do Senhor está sobre nós, dentro de nós, na verdade, mas precisa ser revelado isso através de condutas, entendeu? Tipo assim, às vezes está se comportando ali de tal modo e isso revela o Espírito de Deus em você, né, cara? Eu acho que essa foi uma grande diferença que aconteceu para José. É exatamente isso. Ele vem... se a gente parasse para olhar, né, como você falou, né, pela perspectiva, ele foi vendido injustamente. Ele podia chegar nessa casa Meio indignado, né? Já meio bravo irritado. E tudo. Deram a tarefa para ele e ele eximiu ele pegou essa tarefa e fez ela de forma excelente. Aí deram outra. Ele fez de forma excelente também. E aí Potifar se agradou dele. Olhou e falou, peraí, esse escravo é diferenciado. Tudo que eu ponho na mão dele, ele faz bem. Mas da onde veio? Pensando aqui agora, vocês falando, né? Diga. O cara foi injustamente vendido e o cara foi colocado naquela posição. E ainda assim o cara faz as coisas de forma... Bem, excelente. Da onde vem isso? Porque qualquer um de nós vai falar, cara, vou fazer isso direito, quero fazer isso não. Entendeu? É uma boa pergunta. Por que esse cara fez isso desse jeito? Que ele pensava, se eu tô aqui é porque Deus quer, ou será que é um conformismo que eu não sei de onde vem? Eu acho que não... Você acha que é um conformismo, Carlos? Você acha que ele estava conforme ali, tipo assim, conformado com a situação, você acha? Eu acho que ele não estava conformado, mas ao mesmo tempo ele tem para ele que o que vem para ele é o que você estava falando, a conduta, né? O que vem para ele trata como o que veio para ele. Né? E ele executa de forma, pelo visto, de forma exemplar, né? Para que Potifar tenha se agradado e ele ter prosperado nas coisas, né? Pois é, não me parece que ele esteja conformado, viu, Edson? Eu acho que, pelo que se passa aqui, a gente vai entender mais à frente aqui, que parece que ele realmente não estava conformado com o processo aqui. Mas eu penso que isso aí que você falou, Carlos, que ele é o tipo do cara que parece que fala o que filósofos falam hoje, grandes pensadores e até psicólogos falam hoje, que aprenda a viver o presente. Tipo assim. Estoico. Tipo isso. Estoico, né? Tinha um pensamento estoico já. E o cara já tava à frente. Esses caras precisam ser estudados mesmo, né, cara? Porque um cara desse aqui,
O que me parece é que ele estava ali no momento presente fazendo aquilo que estava na frente dele para fazer, não pensando no passado e nem prospectando isso. Eu duvido ainda mais que ele tenha pensado que eu vou fazer isso aqui pro Potifar se agradar de mim. Para ser promovido, né? Não. Pelo contrário, o cara nem queria estar ali, cara. Imagina, no Egito, outros deuses, o cara não identifica com ninguém porque toda a família dele tá em outro país. Cara, ele tá em outra região ali, meu irmão. Ele tá em outra parada, Não queria ser promovido e seguir adiante, imagina. Devia estar com saudade dos pais, da família, de toda a história do cara. E não entendendo nada, né? E não entendendo nada. Mas, eu acho, pelo que a gente vai ver dele, duas coisas. A primeira é essa, que ele realmente era um cara que fazia com excelência aquilo que estava à frente dele, independente das circunstâncias. Então, um cara resiliente, né? Cara que realmente era diferente dos demais. Ele, emocionalmente, parece um cara que conseguiu manter um certo equilíbrio, né? Ele, embora estava escrito aqui no versículo que a gente leu, Deus estava com José. Então ele estava amparado espiritualmente também. E ele, penso eu, Paulo lá na frente vai escrever isso, cara. Muito depois, agora, ele escreve... eu vou parafrasear aqui, quer sorria, quer chore, quer percorra uma distância longa, quer percorra uma distância pequena, quer se agrade de algo ou não, tudo fazei com amor como se fosse para Deus. Na hora que você estiver mandando um e-mail para alguém, faz como que para o Senhor. Eu ia comentar isso, que é uma das coisas do crente, né? De fazer bem feito, porque você está fazendo como se fosse para o Senhor. E eu acredito que ele andava com essa ideia, com esse pensamento. Eu acredito também, cara. Eu acho que uma das coisas era essa, cara. Mas assim, é aquilo, né? A gente olhando, tendo todas essas histórias pra gente se inspirar, é uma coisa muito bacana. Mas imagina ele que talvez... Tava vivendo, né? Não tivesse tantas histórias assim anteriores pra se inspirar, né? E José ali, ele tava no meio do furdunço, né, cara? A coisa acontecendo. Olho do furacão. Ele fazendo a história. O cara sendo a história, né? Ninguém passou o que ele passou. Ele tava sendo um cara ali vivendo uma história diferente. Pros tempos que viriam depois dele ali, né? Mas realmente você vê que esse Potifar aí, cara, depois que ele passa a administrar a casa dele, Deus abençoa a casa dele, o campo do cara, por conta de José, meu irmão. Aí, beleza. José, ao mesmo tempo, Edson, o que garante pro cara que ele começa a perceber que realmente Deus tá com ele, cara. Porque ele vê ao redor dele e fala: nossa, cara, tá tudo... Esse Potifar aqui nunca prosperou desse jeito. Depois que eu botei a mão aqui... Quer dizer, ao mesmo tempo, Deus parecia dizer pra ele: tô aqui, hein? Tô aqui contigo. Devagarzinho. Porque ao redor dele, também ele presenciava... Mas, e como a gente tava falando, são duas vias. É uma o Senhor dando pra ele, mas a outra... ele se colocando como uma pessoa de excelência, que é isso que a gente tava falando, cara. Fazendo tudo como que para Deus, e era mesmo. Tipo... Eu acho até que esse orgulho aí que você acabou falando, assim, humano, nosso, né? Eu não sei se passou por ele não, sabe? Assim, né? De olhar e... olha como é que esse cara prosperou depois que eu vim. Eu acho que... Você acha que não? Acho que não. Acho que ele... só fazia e fazia bem feito, e era o papo dele com Deus. Era uma consequência mesmo, um fruto ali, né? Que ele nem tava se dando conta, talvez, né? Eu acho. Pode ser mesmo. Quem tava de fora tava vendo mais do que ele. Faz sentido, Carlos. Acho que pode ser mesmo, cara. E é muito assim que acontece quando o coração é honesto, né? Você nem vê aquilo, cara. Porque ele tá... agindo. E aí tá uma boa dica, né? Quando a gente age, a gente é quem? Né?
quando a gente age, quem que a gente está agradando? Será que ele queria agradar o Potifar, né? Será que no intuito dele era agradar Potifar? Não faz sentido nenhum, né, cara? Entendeu? Não faz sentido. E é claro que depois desse tempo, Deus abençoando o Potifar, abençoando a casa dele, José estando ali com o braço direito do Potifar, né? Acontece aquele episódio com a mulher e a mulher dá em cima dele, ele corre da mulher, né? Corre. Mas a mulher vai em cima e o cara, o Potifar, o mesmo Potifar, acaba prendendo ele e ele vai pra cadeia e tal. E chega na cadeia, o que acontece? Mesma coisa que a gente já sabe. Ele chega lá e o carcereiro-chefe transfere para José toda a autoridade sobre o cárcere. E aí, por que ele deve ter feito isso, né? Eu fico observando assim, a gente fica pensando nessa entrelinha aí. De repente, ele mantinha limpo ali o lugar dele. O que ele fazia, né? Porque não tá escrito aqui. É verdade, não. Como que ele devia agir nesse lugar para que ele fosse dando para ele... Adquirir confiança, né, cara? De repente uma oportunidade, passou de repente um exemplo, né? Pode ter passado para ele varrer. Mas isso foi antes dele ser solto, né? Tipo, o cara já viu isso nele. Isso. Então significa que o cara já viu nele antes dele ser. Ele foi promovido porque ele já era antes de ser. Ah, entendi. E aí talvez apaziguar uma briga dos presidentes. Verdade. Ele já demonstrou. Ele não foi promovido para ser, ele foi antes de ser promovido. É verdade, cara. Isso é muito bom, hein? Isso aí. Isso. E essa que eu acho que é a diferença dele, né? É uma característica muito forte, né? O que fica pra gente prestar atenção, né? Que independente, no caso de José, independente da circunstância, ele continuava sendo ele mesmo com Deus. Fazendo bem e com excelência. Isso é muito bom, né, cara, de José? Porque ele ainda foi injustiçado outra vez, né? Ele foi parar dentro da cadeia. Primeiro pros irmãos, agora a mulher que der do cara e ele vai pra cadeia. Agora você vê, tem sempre uma outra posição. Ele poderia ficar um indignado que é ruim, né? Rebelde. E ficar pior ainda. Exatamente, cara. E aí aconteceria o pior ainda pra ele, né? Olha as escolhas aí. Ele fugiu da mulher. E acredito que isso ajudou ele nessa situação dele ficar com a pena. Agora, sabe o que ele fala quando ele vai fugir da mulher? Como poderia eu cometer esse mal com o meu senhor? E o senhor, no caso, Potifar, que me deu toda a confiança de tudo. E aí ele segue. E cometer esse grande mal contra o meu Deus. Então, aí, Edson, dá pra entender que as atitudes do cara são direcionadas pelos valores que ele aprendeu do Deus dele, man. Ele já carregava Deus com ele. Que é o que você falou agora, sabiamente, que você falou. O cara não foi promovido pra ser. Ele já tinha a atitude do que ele era e por isso que ele era levado aos lugares. Então, quer dizer, o cara já tinha uma atitude conectadas com as coisas de Deus de verdade, não só de falar... Ou por causa das circunstâncias. Porque as circunstâncias eram totalmente adversas e mesmo assim ele continuava. Mesmo assim, cara. Você vê que o cara viu a prova, a teoria. Exatamente. Né? Assim, a prática ali... Separa os homens dos meninos, como dizem. Aí, velho. É isso aí. Aperta o negócio, vai manter? É isso aí, cara. Apertou, o cara tava em alto cargo depois de virar escravo. Ele tava em alto padrão de cargo. E aí, no momento que ele podia negociar ali o cargo dele, ele falou: vou com meu Deus. Porque o que segurou ele ali de verdade, foi Deus. Porque ele não quis ir contra o Potifar, que ele falou: como é que eu vou cometer essa coisa com o meu chefe, o Potifar? Porque ele já tinha um valor agregado a ele que não quis cometer isso contra o Potifar, ué.
E aí quando ele segue e fala, e cometer esse grande mal contra o meu Deus... Aí você vê aquilo que ele falou, de repente o cara estava com a faca dele afiada. Boa. Ele tava com a faca afiada ali. É verdade. Entendeu? Tava Por se isso que ele mantendo não- afiando, man. O instrumento, né? Mesmo depois de ser vendido como escravo. Boa, Edson. Um instrumento afiado. como ele falou. É Pra isso. você ver o que é o exemplo do cara manter o foco no próprio Deus, né, man? É isso aí, ó. Independente das circunstâncias. Independente daquilo que você sente. Se você tá... Às vezes você tá meio... Você não tá muito bem. José não devia estar feliz na cadeia, mano. Pare. Óbvio que não. Não tem a ver com as emoções. Tem a ver com o princípio, mano. Tem a ver com a atitude diante do teu princípio. É isso que você falou. Tem a ver com um homem e um duvidoso. Na palavra, né? Um mau caráter. E aí? Isso divide toda a história do cara, velho. E aí, quando a gente segue a história, no capítulo 40, no versículo 14, aqui vai falar uma coisa que define um pouco esse estado emocional de José dentro da cadeia, pra gente ter certeza de como é que o cara tava. Que ele não tava... Tá, tô beleza, tá tudo certo aqui. Não tá, cara. Mas eu vou continuar seguindo aquilo que eu me propus a seguir desde que eu nasci. O cara nasceu na família já, mano, que era da parada, e ele se manteve ali, independente de estar distante, independente de onde ele estivesse, quem era aqueles que estavam ao redor dele, mesmo se fossem pessoas que não fossem cultuassem o mesmo Deus, ele tava ali, cara, ó, sozinho, sem ninguém. Às vezes você não tá aí em uma igreja, às vezes você não tem convívio com ninguém que fala com a palavra com você, às vezes você não tá conseguindo ouvir. Mas, cara, aqui prova que você não precisa ter nada ao seu redor, senão você e o homem. Porque o cara tava sozinho aqui por tempos já. Mas a gente vê ele caminhando sozinho, sem ninguém. Com Deus. Só ele, mano. Ele, Isso é uma decisão, cara. ele é Deus. Ele, Deus, É cara. isso aí. Bom, e aí ele revela os sonhos. É nessa hora que o troço começa a ficar diferente, né, velho? Ele tá preso lá, aí 2 caras é mandado pra prisão, né? O copeiro e o padeiro do faraó. E aí, olha que interessante, cara. Olha a postura de José, velho. E a gente vai detectando a postura do cara a cada momento. Ele vê os 2 caras que eles não estão bem, estão meio tristes. E aí, José aproxima-se dos 2 caras e pergunta pra eles, está aqui no versículo 7. Ele pergunta assim: por que tendes hoje o vosso rosto abatido? O que aconteceu? Ele vê a pessoa triste, abatida, e olha a postura de José. José deve ser... Eu acho que o José era mineiro, man. Tá certo. Mas você vê que o cara, ele vai ali puxar o assunto, ele vai querer entender, se preocupou com a pessoa. Você vê, o cara era um preso igual o outro e foi ali. O que foi que vocês estão com o rosto abatido? O que tá acontecendo? Aí que os caras contam o sonho pra ele, né? E aí... Aí eles contam um sonho pro cara e tal, né? Versículo 8 aqui. E aí o copeiro conta uma parte do sonho, né? E depois o padeiro, ele dá a interpretação dos 2. E um ia ter um final trágico, triste. O outro ia ter um final show de bola. E para esse que ia ter um grande final, José, através da interpretação de Deus, revelando os sonhos a ele, pro copeiro, que é o que ia se dar bem. No versículo 14, José fala: contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo na companhia do faraó, tendo bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me a sair
dessa cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus. Que é o momento que os irmãos dele jogaram ele na cisterna. E também, aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Então quer dizer, aqui a gente vê, que José, ele não tá conformado de estar na cadeia, cara. Ele tá falando, aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ao mesmo tempo, ele fala um pouquinho antes que foi trazida à força pela a terra dos hebreus, da terra dos hebreus. O cara tá lembrando que os irmãos dele jogaram ele à força lá no buraco. E tá lembrando que agora ele tá sendo preso. Ele tá lembrando dos 2 episódios trágicos que teve com ele aqui, cara. Quer dizer, às vezes é o que a gente tá passando. Dá pra ver que o cara aqui, ele tá pedindo ajuda pro preso, que vai se dar bem. Quando ele sair, me ajuda, cara. Lembra de mim. Lembra de mim. E esse tipo de pessoa, com certeza, ela não tá 100% resolvida ali dentro. Só que mesmo assim a gente vê que o cara, isso não baliza os bons comportamentos dele. Isso não direcionou a maneira dele lidar com tudo que estava à frente dele. Mesmo passando por essas coisas contraditórias na cabeça dele e penosas, ele ainda seguiu escolhendo fazer o bem e com excelência, velho. Olha como é doido isso aí, né? Isso aí. E aí acontece exatamente certinho, né, cara? O faraó manda ele tirar eles da cadeia e chama eles lá. E aí um é morto e o outro é recolocado no cargo. Aquele que José pediu para lembrar. Lembra de mim e tal. E aí, aqui no versículo 21, ele tá falando isso aí. Restaurou o chefe dos copeiros à sua posição original. No versículo 21. De modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça do rei. Esse é aquele que dá os negócios. Né? Vê se o líquido tá, né? Tá certinho ali, se não tem nenhum veneno. Se ninguém... tá estragado, se não tá, se o gosto tá bom. Isso aí. O rei tinha alguém que provava pra ele, né, antes. Entretanto, o chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar, exatamente como José lhes revelara em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, agora segura essa frase aí, meu filho. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Esqueceu-se completamente dele. Cara, a gente vê que o cara teve bons comportamentos, mesmo não estando bem. E quando a única pessoa que podia ajudar ele no meio dele vai embora com a promessa de ajudar, após que esse copeiro falou assim, não, beleza, pode deixar, mano. Na hora que eu estiver lá, eu vou te ajudar, eu vou falar com o faraó. Mas aí, mano, a Bíblia faz questão de falar, faz questão de deixar isso aqui escrito pra nós, cara. E o copeiro esqueceu-se completamente dele. Ou, sabe quando você tá com uma necessidade, man, que é urgente pra você naquele momento, e aí você parece que tá esquecido, man? Tipo assim, com as paradas à sua volta, tudo que parece que esqueceram de você, velho. Você tá no lugar onde você não queria estar, ou você tá longe de coisas que são a sua satisfação. Você tá longe das coisas que te fazem bem. E você sente que você é esquecido, velho. Porque aqui dá pra entender que José... Até a gente tava ali conversando antes. Depois que esse copeiro foi embora, José deve ter pensado, será que amanhã ele vai falar de mim, hein? Pro faraó. E aí passou uma semana e ele devia estar pensando, será que essa semana eu vou ter alguma notícia?
E o tempo vai passando. E aí passou um mês. E ele falou, cara, passou um mês. Será que esse mês vai ter alguma coisa? E aí, na próxima linha, no próximo parágrafo, mano. Quanto tempo levou isso? 2 anos se passaram. Cara, 2 anos. Depois de 2 anos, a sua esperança, man. José seguia o mesmo Deus que a gente. José continuou sendo excelente, com certeza, mas dentro da cadeia. E como ele disse aqui, ó, nada fiz para ser jogado neste calabouço. Quando você sente que você tá injustiçado, então, cara, é uma sensação mais triste ainda. José ali fala, nada eu fiz pra estar aqui, cara. Então, é uma coisa meio que de contrassenso lógico. Você fala, cara, não faz sentido isso aqui, bicho. E se passaram 2 anos, velho, do cara ali, velho. A gente muitas vezes tá nesse lugar aí, Carlos, de José, cara. Esquecido, mesmo estando fazendo tudo direitinho, cara. E ele foi jogado na prisão por fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, que é, moralmente, manter-se íntegro, velho, diante daquilo que é bom pro outro. Será que seria bom pra Potifar se José tivesse tido relações com a mulher dele? O Potifar tendo entregado a chave da casa dele, ele vai lá e se deita com a mulher dele. O que o Deus que ele seguiria acharia desse José que... Mas ele resistiu, velho, e falou, não vou fazer esse grande mal. E ele corre, cara, e ele é jogado na prisão por fazer o bem. Quantas vezes a gente não tentando fazer uma coisa legal, a gente se vê numa situação que a gente não vê sentido, velho. Quantas pessoas você já ouviu, Carlos, de falar assim, ó, agora que eu tô fazendo tudo certo, parece que tá dando tudo errado. Agora que eu... Cara, agora que eu tô indo direitinho, seguindo tudo direitinho, parece que a minha vida tá andando pra trás. Tá dando tudo errado. Por isso que é bom ter amigos à sua volta que sejam cristãos, que possam te mostrar a história de José, animar, né? Que possam estar com você nessas horas mais difíceis também, né? Que podem orar por você, que pode te consolar com palavras como essas aqui, cara. Isso aqui é um consolo pra nós agora, Carlos. Cara, a gente que vive hoje nos nossos tempos, não estamos vivendo a mesma coisa de José, mas cada um de nós, velho, guarda coisas nesse sentido aqui. E que essa história, José, ele tá sendo um pouco do Carlos. Nós estamos sendo José em algum momento, cara. Eu tô sendo José em algum momento da minha vida. Esse José aqui encaixa certinho. Quando você tá querendo fazer as coisas pro Senhor e as coisas parecem estar dando errada. Parece. E aí bem você lembrado. espera. Como mediu o tempo, né, Carlos? Quem é o Senhor do tempo, né, cara? Estava conversando ali. Cara, nós vamos agora entrar para a primavera. Quem colocou as estações no lugar delas, cara? É isso aí. Para elas virem certinho, né? Na ordem. Quem pode desordenar as estações, cara? As estações já estão postas. Ela é uma lei. É uma coisa que tá ali, cara. Todo mundo espera pelo verão, mas só depois da primavera, não antes. Mas a primavera precisa esperar 9 meses para nascer. Ela não pode nascer antes disso. E a natureza, as flores, os pássaros que colocam os ninhos, muitas coisas nessa época florescem, nascem. A natureza inteira, ela está organizada num tempo junto com as estações que o próprio Deus colocou.
para que seguisse o curso, porque todo o ecossistema à nossa volta depende dessa lógica, dessa ordem. É uma ordem. E onde Deus está, as coisas se organizam, né? Existe uma organização que às vezes a gente não entende, mas existe uma ordem, uma organização. Às vezes você não está entendendo o tempo que você está vivendo, se algo está demorando, ou se algo parece ter sido esquecido por Deus, de tanto tempo que parece. Veja bem, uma estação necessita esperar 9 meses. O tempo é uma coisa que é para o bem do todo. Mesmo que algo seja para nós, mesmo o que é bom para você, não pode vir antes do tempo. Porque o que vai ser bom para você vai esbarrar em pessoas que estão ao seu redor, nas coisas que você faz. Todo mundo à sua volta vai sofrer com as coisas boas que vêm para você e com as coisas que não são boas. E Deus, com a estação perfeita, Ele faz com que o tempo de todos esteja sincronizados naquele momento. Ele espera para que a sincronia ela esteja no momento exato para Ele mexer a peça, mexer o peão e dar o checkmate, né, man? E o lance do tempo é o que é mais difícil para nós. Você não acha? Eu acho. Porque não é o nosso tempo, né? Não é na nossa vontade. Não é no nosso tempo. E a gente nem sabe qual é o tempo. Muitas vezes. Mas se você olhar para os olhos de Deus, que não vê o tempo, como a gente vê, para Ele não existe antes e depois. Ele tá só fazendo. Ele não está contabilizando isso. Quem está contabilizando é a gente. Quer dizer, o tempo é uma coisa nossa, né? Nossa, ele está fazendo assim, mas ele não está ligado. Aqui está demorando muito tempo para o Renato. Aqui vai ser mais rápido o carro. Ele não está ligado nisso. Ele tá... E para nós ainda é relativo, né? Porque quando a gente quer muito uma coisa, 1 minuto parece muito, né? Também verdade. O tempo ainda é relativo, verdade. É verdade, cara. Aquelas coisas que a gente... Aqueles ditados, né? Aquelas expressões. O que... Como é que fala? Tudo que é bom... Dura pouco, Tipo isso. Porque é tão bom que você não vê o tempo passar. Essa que é a verdade. Mas tem essas impressões que elas não são nem sempre verdades. Como é que ela não é real. O tempo não é real. Se ele é relativo, ele não é exato. Ele é... Até a gente sabendo do tempo, pra nós, muitas vezes ele é confuso. A noção de tempo e José vem como um norte aí pra gente, né? Pra gente olhar e ter esse exemplo de que a gente vê aí que ele reclamou aqui nessa parte, que foi mandado injustamente, que estava na cadeia. Ele estava ali sem compreender, né, o que ele estava fazendo ali. Mas a gente não vê isso ser falado na Bíblia antes. Que ele estava murmurando, que ele estava revoltado, que ele estava chateado. Ele não estava satisfeito com isso, mas ele se tornou uma pessoa lá dentro de excelência, que o chefe da guarda dava as coisas para ele e não se preocupava mais. Verdade. Você vê que era uma coisa que ele estava guardado ali para ele, né? Mas na postura dele diante das situações ele agia sempre bem. E com a humildade necessária também, né? Quando se fala da adivinhação, ele fala Deus, né? Sim. Que vai interpretar, né? Deus que interpreta. E não ele, né? Ele poderia falar, não, opa, isso aí é mole pra mim. Não, ele coloca lá. Quem interpreta é Deus. Sim, sim. Engraçado, cara, que em Isaías, que a Bíblia é toda conectada, né? Em Isaías 49, Deus vai citar esse verso aqui que é maravilhoso, né? Que eu já até citei ele em outro vídeo. Que é esse aqui, ó. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo,
ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Tipo, a noção de tempo, embora aquele copeiro tenha esquecido de José, às vezes as pessoas ao seu lado, aquelas coisas que você achava que podia te ajudar, e elas somem, e parece que esqueceram de você. Deus diz, por mais que uma mãe esqueça do seu filho, ainda bebê, mamando ainda, imagina, eu jamais esquecerei de ti. É muito forte isso aí. Muito, cara. E é muito bonito, cara. E Deus, essas palavras... O amor de mãe é um amor que a gente considera o maior amor. E é sobre isso que ele tá falando mesmo. O meu amor jamais esquecerá de você, né? Ainda que aconteça. Né? Ainda que aconteça que uma mãe esqueça do seu filho, eu jamais. E essa história aí, no 41:40, um pouquinho mais adiante, Faraó tem um sonho, e aí eles mandam levar José da cadeia. Após esses 2 anos, Faraó tem esse sonho. E aí retira ele da cadeia, ele vai se apresentar ao Faraó. Faz a barba, coloca uma boa roupa e vai se apresentar ao Faraó. E aí, através de Deus, ele reconhecendo Deus à frente de Faraó, ele revela o sonho. E Faraó manda essa aqui, ó. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te procederei. O Faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o Faraó tirou do dedo seu anel selo, e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestisse com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Veja bem, cara. E acrescentou ainda o Faraó: eu sou o Faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. Cara, depois dessa frase ali de Isaías, mano, uma mãe pode esquecer de você, mas eu jamais esquecerei. Muito bom, né? Passados-se 2 anos, o cara ouve isso aqui: eu sou o Faraó, mas sem a tua permissão, José, ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. O cara esperou, cara. O cara não entendeu o que estava acontecendo com ele. A posição que ele foi parar. Mas quando aconteceu, meu irmão, foi de 0 a 100 em um segundo. Eu acho que ele nunca iria imaginar uma situação dessa. Cara, é que... Não dá pra imaginar. Do nada, acontece as paradas, mano. E aquele negócio, será, se fosse pelos caminhos naturais, será quando ele se tornaria esse braço direito do Faraó em toda a terra do Egito? Será quando, cara? Será que a formação de José, o curso que ele fez, será que tudo que o sistema tradicional te fala que você tem que fazer, será que é ele mesmo que te promove? Ou o sistema que parece todo errado, quando você escolhe por Deus, todo o sistema parece errado? Mas os meios pelos quais você vai chegar naquele lugar, meu irmão, talvez você nunca chegaria pelos meios naturais, só pelos sobrenaturais. E aí José vive os melhores anos da vida dele, mano. Nunca mais ele saiu desse posto. E aí José se casa e tem 2 filhos. E essa é a melhor parte. Essa é legal. E não lhe foi tirado. Então ele foi tirado, José. A história. E ele tem 2 filhos, cara. Em homenagem a esses bons momentos, ele dá 2 nomes a esses filhos. Batiza ele. E nessa época a gente sabe que eles batizavam as pessoas com significado, né? O nome não era só o nome. O nome vinha carregado de um significado mesmo, né?
no versículo 40, no capítulo 41, versículo 51, José teve 2 filhos, e o primeiro filho deu o nome de Manassés. E Manassés significa: Deus me fez esquecer dos meus dias difíceis e de toda a minha família. E aí ao segundo filho ele deu o nome Efraim, e que quer dizer: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Ah, meu bem. Ah, meu rapaz. A gente que é demorado para entender a vida com Deus, cara. Quando Deus te acelerar, quando cumprir-se o tempo e a estação certa chegar, a primeira coisa é que Deus faz a gente esquecer. Ele botou aqui: Ele me fez esquecer meus dias difíceis. Como um estalo, Deus apaga da sua emoção, da sua alma, do teu coração, aquelas coisas difíceis que você passou, que aquilo fica em você. Então é como Deus te resetar e falar assim: começa de novo agora, mas agora começa vendo a vista de cima. Aprecie a vista. E aí logo na sequência, no mesmo lugar onde você teve muita dificuldade, é ali mesmo que Deus vai fazer com que abunde, com que no mesmo lugar onde você tinha escassez, onde você tinha as coisas sem vida, é ali que vai ter muita abundância, muita prosperidade. É ali, no mesmo lugar, está escrito: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Isso. Cara, velho, o que mais, cara? O que mais, meu irmão? Perfeito. É isso, cara. José deixa uma lição aí pra gente de que as emoções, elas serão resolvidas em algum momento. Deus, ele não deixa nada pra trás. Ele vai resolver todo o episódio, todas as coisas que estão à sua volta, mas ele vai resolver o que está dentro de você também. Amém. E mais, ele vai prover para todos que estão à sua volta, por conta de você, que escolheu de consciência passar por coisas difíceis, por escolher por ele, por fazer a escolha por ele. Você escolheu de consciência, mesmo não compreendendo e passando por coisas que não é qualquer um que passaria. Você escolheu por ele. E Deus está dizendo: toda a sua volta será restaurada, mas eu jamais esquecerei do que está dentro de você. E eu restaurarei toda a sua alma. E você não vai lembrar mais dos tempos difíceis e nem do sofrimento que você teve. Tudo vai ser mudado. Amém. Amém. E José viveu os melhores dias da vida dele, ao lado dos irmãos, da família, de todo mundo que ele trouxe para debaixo do teto dele. A história continua, você pode continuar lendo que você vai se deliciar mais. Muito bom. Mas se você está sendo José agora, nesse momento, você está passando pelas mesmas coisas que José passou. A gente muitas vezes está passando por isso. Eu espero que você segure firme. Mantenha sua mão firme no cajado dele, na palavra dele. Não retroceda, não volte. Continue no lugar onde você está, fazendo com excelência e praticando bem, e deixando que ele cumpra o resto.
Ele disse: eu jamais te esquecerei. Deus abençoe vocês. Espero vocês no próximo sábado com esse canal que afirma para vocês que Deus é bom todo tempo. Valeu? Bom demais isso aqui. Valeu, Edson. Até a próxima. Até o próximo sábado. Beijo em vocês.